Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui gravando esse vídeo em resposta a uma pergunta de uma pessoa chamada Silvia Maria, que é uma estudante de um curso de milagres que mora lá em Portugal. Ela fez uma pergunta bastante complexa que tem a ver com o conceito central de um curso de milagres, que é o que diz que nós criamos todas as nossas experiências aqui nesse mundo, né? E além disso, essa questão de como que a gente faz, então, considerando que sou eu que crio as minhas experiências no mundo, como que a gente faz para enxergar, para ver um mundo mais amoroso? Então, assim, em primeiro lugar, né, essa questão da criação das minhas experiências no mundo, eu, Juliana, particularmente acredito que em algum nível, sim, nós criamos toda e qualquer experiência no mundo, inclusive um acidente de carro, uma doença, ou a perda de um ente querido, ou então términos de relacionamentos que a gente, né, com a nossa mente racional fala, ah, foi um relacionamento que não deu certo. Então, assim, acho que eu já falei bastante disso aqui, mas eu sempre acredito que todas as situações, todas as circunstâncias, sem exceção, elas servem e nos ajudam no nosso despertar. Então, eu acredito sim que não nesse nível, mas em um outro nível que a gente tem escolhido as experiências pelo qual o meu ego, o meu ser individual, a Julianinha aqui da minha novela, vai passar para que eu consiga despertar, para que eu consiga entender esse eu maior. Por outro lado, né, essa parte da criação, como eu posso dizer, ativa, propriamente dita, né, eu não acredito, por exemplo, que eu tenha criado um terremoto, eu aqui, Juliana, no meu ser separado. E sim que talvez numa mente coletiva nós tenhamos criado essa situação. Mas como eu, Juliana, vou criar a minha própria experiência dentro disso que está acontecendo, né? Então, dentro de, por exemplo, nesse exemplo que eu usei, né, do terremoto, tem muitas catástrofes aí naturais acontecendo nesses últimos tempos. Cada um tem uma experiência diferente dentro daquilo que é vivido. Então, duas pessoas, por exemplo, podem ter perdido a casa, toda a família, ou enfim, todas as posses, todos os entes queridos, mas cada uma, nesse sentido, vai ter uma experiência diferente dentro dessa circunstância que está acontecendo. Porque cada um tem uma maneira diferente de perceber aquilo que está acontecendo, de olhar para aquilo que está acontecendo, de entender, de absorver a lição que aquilo está, né, que aquilo está apresentando. Assim, eu acho que no fundo, tudo é um presente nesse sentido, porque se a gente considera o nosso eu maior, ou seja, se eu saio dessa minha expectativa simplesmente da minha vida pequenininha, do meu dia a dia, que tá tudo controlado, eu não quero que nada saia do meu controle. Obviamente ninguém nunca planeja uma perda total de bens e de pessoas queridas, né? Mas se a gente sai desse plano do eu pequeno e consegue transcender e olhar para o eu maior, no sentido de que essa experiência pode ser usada também para o meu despertar, ela já toma uma outra perspectiva. E aí, nesse sentido, eu consigo criar uma experiência, a minha experiência, dentro dessa circunstância que é algo intransponível, ou seja, que é algo que eu não consigo controlar. Eu não consigo controlar um terremoto, eu não consigo controlar as pessoas morrendo, enfim, isso é algo que eu não consigo criar nesse sentido, não neste nível, né? Mas eu consigo sim, dentro disso que está acontecendo, criar minha própria experiência de como eu vou vivenciar isso e o que vai ter como consequência no sentido do meu ser pequeno, de tirar mais uma partezinha, de repente mais um dos milhares de véus que nós temos diante dos nossos olhos. E aí, nesse sentido também, começa a aparecer um mundo mais amoroso. Porque é muito interessante, eu não sei se vocês já fizeram um exercício, uma amiga minha me contou que ela estava fazendo um curso de Mindfulness, né, que é dessa atenção plena, e que a primeira instrução da primeira lição era, ao invés de ficar olhando para a tela do celular, para a pessoa olhar para cima, simplesmente levantar o olhar. E aí ela começou a ver assim, todas as pessoas na rua, começou a perceber cada uma, com cada atividade que ela fazia, com cada movimento e tudo isso. E eu faço isso com bastante frequência, sabe? De repente parar no meio de um grupo de pessoas, ou não, ou enfim. E de olhar para tudo que está acontecendo. E tudo por si só é maravilhoso e é muito amoroso, né?
Então a gente começa a perceber uma mãe cuidando de um filho, ou até cenas que de repente a gente nem considere amorosa, mas é amorosa no sentido de que estão sempre me lembrando de que esse aqui não é o meu lar. Tem sempre uma sensação, não sei se acontece com vocês, e talvez eu já até tenha citado aqui que o C.S. Lewis, né, que é o escritor do Mundo de Nárnia, ele diz que se nada nesse mundo consegue me satisfazer, então deve ser porque eu não sou desse mundo. Então tem uma sensação assim que nos acompanha de que não tem nada aqui nesse mundo que vá me satisfazer, que a minha paz vem de outro mundo, ou seja, que nada aqui tem esse poder de me trazer a paz, não uma sensação de paz e não uma ausência de conflito, sim uma paz, a paz em mim, né? Então, nesse sentido, quanto mais eu desperto, quanto mais eu percebo que o mundo não é causal e nesse sentido ele é irreal, ou seja, o mundo não pode me proporcionar nada daquilo que eu busco, então aos poucos eu vou me desapegando do resultado, me desapegando das minhas próprias expectativas com relação àquilo que o mundo pode me proporcionar, porque a minha maturidade espiritual e emocional consegue me levar para um nível em que eu entendo e que não adianta eu ter expectativas com relação ao mundo, primeiro porque, como a gente já bem sabe, não tem como eu controlar o mundo, né? E segundo porque, mesmo que eu conseguisse, não iria me trazer aquilo que eu acho que está lá no mundo. Então, nesse sentido, o mundo se torna mais amoroso porque eu não levo as coisas que acontecem no mundo tão a sério. E aí, nesse sentido, tudo está aqui como um lembrete amoroso de que esse não é o meu lar e de que o que eu preciso, na verdade, é desapegar da minha necessidade de controle do mundo ou das pessoas, né, que eu acredito que vivem no mundo, para que eu possa ser verdadeiramente feliz e estar verdadeiramente e profundamente em paz. É isso, gente. Super obrigada pela atenção. Silvia, super obrigada pela sua pergunta. Ela mandou mais um monte, gente. E namastê.